Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. Para quem não me conhece, eu sou Tamara Milman e hoje, dia 7 de outubro, terça-feira, estamos aqui para fazer a nossa tradicional resenha, tecer os nossos comentários, as nossas análises. Obviamente, queremos ouvir a sua opinião, porque a sua opinião é sempre muito importante aqui no canal Reality Novelas. E estamos aqui também para repercutir aí a morte de Odete Roitman. Afinal de contas, na noite de ontem foi ao ar o capítulo onde Odete Roitman foi ali assassinada com um tiro ali, a queima-roupa. Gente, vamos falar sobre isso tudo e muito mais, sobre o que aconteceu nos preparativos, né, dos supostos suspeitos, antes de fato da ação que matou ali, que vitimou fatalmente a Odete Roitman. E vamos falar, iniciando já, vamos falar aqui de Ibope. Porque ontem, finalmente, Vale Tudo bateu os 30 pontos no Ibope na Grande São Paulo, tá? Então, aí um feito da novela, mas era como a gente já tinha anunciado aqui várias vezes, e já era esperado que nessa reta final da novela os índices, né, de audiência fossem aumentar, até porque ainda bem, né, que a autora Manuela Dias não resolveu aí suprimir a icônica cena ali da morte de Odete Roitman. Sempre que ela coloca aí passagens, né, cenas icônicas da versão original de Vale Tudo, a audiência costuma subir bastante. Então é sinal que o roteiro original fez e faz ainda muito sucesso, né? Infelizmente ela não quis copiar tudo ou preferiu destruir tudo do original, aproveitando só pequenos trechos, que seria bobagem pura se ignorasse que esses trechos levantariam a audiência. E ontem, como já esperado, a audiência foi lá em cima. Parabéns aí para todo o elenco de Vale Tudo e também para a autora Manuela Dias e sua direção, que conseguiram aí emplacar os 30 pontos, coisa que há muito tempo a gente sabe que não vem acontecendo no horário das 21 horas. Isso quer dizer que a novela é um sucesso? Isso quer dizer que esse pseudo-remake de Vale Tudo é um sucesso? Na minha humilde opinião, não. Porque a gente tem que considerar como a obra como um todo, né? Como foi a audiência desse pseudo-remake ao longo de todos os meses em que foi exibido? Como foram as críticas, positivas ou negativas? Convenceu o grande público ou não convenceu? Aquele público que realmente acompanha a novela no formato que ela é exibida hoje, tá? Não é no formato TikTok, né? Porque tem muita gente que gosta da novela, mas assiste fragmentos pelo TikTok, ou bota no Globoplay e pula boa parte da novela. Então não estou falando desse público especificamente, estou falando do pessoal que realmente é noveleiro, apaixonado por novela, que é aí a maioria do pessoal que compõe aqui o nosso canal Reality Novelas. Os inscritos realmente amam novela, são pessoas super antenadas, fazem comentários sempre muito pertinentes e eu, assim, realmente vou aplaudir de pé aqui todos os meus inscritos. Não vou levantar porque o vídeo não vai captar, mas, ó, palmas a todos vocês inscritos do canal Reality Novelas, porque mandam muito bem seus comentários, apontamentos, e não importa se concorda ou discorda com a opinião aqui da apresentadora, isso não importa. O importante é que nós estamos aqui unidos pela mesma paixão, que é o quê? Apreciar a teledramaturgia brasileira, não é verdade? Então ontem Vale Tudo bateu aí seus 30 pontos, tá? Com a morte de Odete Roitman. Vamos ver se essa audiência vai continuar alta, porque o que tem acontecido também nesse pseudo-remake, né? Ao longo das semanas, a gente viu que quando eles iam usar cenas icônicas, como quando a Raquel rasgou o vestido da Maria de Fátima, quando a Maria de Fátima foi ali, rolou na escada do Teatro Municipal, né? Agora na morte da Odete Roitman, quando também teve ali, foi para reviver o acidente que vitimou o Leonardo, né? Nessa versão tem Leonardo vivo, mas mesmo quando foi para, né, reviver o acidente que vitimou fatalmente Leonardo, onde aparecia que quem estava dirigindo era a Odete, também teve muita repercussão lá na versão original, e agora igualmente. Então, assim, teve nesse pseudo-remake, quando eles pegam os pontos altos, né, alguma cena-chave ali na semana,
eles levantam a audiência e aí nos dias seguintes da semana, aí geralmente a narrativa cai novamente, começa a ficar tedioso, né? Fica entediante acompanhar. Muita gente fala, poxa, eu voltei a ver, ou então apostei que essa semana seria uma semana em alta, mas aí fica assim, é um capítulo de muita emoção, ou que se espera muita emoção, e no final, o restante dos dias daquela semana, né, onde foi ao ar aquele capítulo-chave, não é tão bom assim, aí começa a cair a audiência. Então, esse pseudo-remake de Vale Tudo apresenta forte oscilação nas suas audiências, segundo o Ibope, tá, gente? Mas, bom, vamos falar agora, né, da morte de Odete Roitman, que foi ao ar na noite de ontem, e só abrir um parênteses aqui rapidinho para esclarecer que muita gente na publicação anterior comentou, né, que a Odete não somente desbloqueou o celular da Ana Clara, que aparentemente já devia estar desbloqueado, porque a Heleninha havia lido várias mensagens que a Odete trocou com a Ana Clara, mas muita gente comentou que ela chamou um hacker para também recuperar, né, as mensagens que foram apagadas do celular da Ana Clara. Ela queria ter certeza se a Fátima tinha conhecimento de fato de que ela era autora do assassinato da Ana Clara. E ela conseguiu saber que sim, porque o hacker recuperou lá o áudio que a Ana Clara enviou para Maria de Fátima pelo WhatsApp. Bom, essa sistemática, teve pessoas que falaram: isso é possível, a pessoa recuperar mensagens apagadas do celular? Sim, gente, desde 2018, né, vem sendo muito difundido aqui no Brasil em investigações de grande porte, como foi a Lava Jato, como foi a investigação que vitimou a vereadora Marielle Francos, a investigação que apurou a morte do Henri Borel, né, que teve aquele envolvimento do vereador Jairinho aqui no Rio de Janeiro. Então, teve várias investigações de grande repercussão, onde um programa israelense chamado Celebrite Premium foi utilizado, e esse programa é utilizado apenas, pelo que se sabe, pelas grandes autoridades, em grandes investigações. É um uso muito restrito desse programa, tá? E ele recupera em qualquer tipo de equipamento eletrônico, tanto mensagens como também imagens, tá? Então, pode ter sido através de um hacker mesmo que a Odete conseguiu aquilo, mas perguntaram se era possível recuperar. Teve gente que perguntou, sei que a maioria já tinha até alegado que sabia, tenho certeza que sim, mas nem todo mundo conhece tudo. Então, para quem perguntou, de fato é possível com esse programa israelense, tá? Até onde eu sei, esse o programa, Celebrite Premium. Não sei se existem outros atualmente, tá? O que foi mais divulgado à época dessas grandes investigações foi esse. Mas ali não era uma autoridade, ela chamou um hacker, né? E ele deve ter utilizado um programa, se não o mesmo, um parecido, para poder ali recuperar as imagens apagadas do celular da Ana Clara. Bom, as mensagens, né, do WhatsApp. Bom, falando isso, agora vamos aqui à morte de Odete Roitman, o grande enigma de Vale Tudo, né? E desse pseudo-remake parece que vai ser repetido esse grande enigma. E tem muita gente aí especulando, e vamos comentar primeiro o que aconteceu antes, né? Os eventos que antecederam a morte de Odete Roitman, porque houve ali várias pessoas tramando contra Odete, né? Vimos até a Odete se despedindo na TCA dos funcionários. Ela foi inclusive se despedir pessoalmente do Marco Aurélio, transformou a Consuelo ali numa diretora que tem várias incumbências e pediu para a Consuelo suspender aqueles depósitos mensais que vinham sendo feitos, né, que era justamente para Ana Clara. Enfim, falou que a pensão do bebê da Fátima vai ser mantida, mas que ela vai ver com o advogado para botar um valor ali dentro do mínimo, né, que pudesse ser colocado, né, aceitável ali. E é isso, gente. Então, assim, teve essa situação, Freitas dando uma puxada de saco na Odete Roitman, que até carregar a bolsa da Odete até o elevador ele quis fazer, né, sempre tecendo elogios, dizendo que ninguém fala mal de Odete Roitman perto dele. Foi muito engraçada essa cena do Freitas, mas fiquem ligados, porque às vezes por trás desse personagem aí com cara de bonzinho, o pateta, que todo mundo pisa na cabeça dele, às vezes por trás pode existir um assassino, quem sabe? Já foi ventilado aí que talvez Freitas
tire todo mundo de tempo e surpreenda como sendo assassino de Odete Roitman, né? Mas vamos aqui falar dos que vão ser os principais suspeitos para a polícia e do que esses principais suspeitos fizeram pouco antes da morte da vilã, da megera Odete Roitman, né? Bom, começando pela Fátima, né? Foi muito engraçado porque a Fátima, ela depois que sofreu aquele quase que atentado, porque o Celso inclusive foi ao Copacabana Palace para receber o restante do pagamento pela morte da Fátima, e disse para a Odete que não poderia receber o restante do pagamento porque ele não logrou êxito, e a Odete ficou de olhos arregalados ao saber que a Fátima havia escapado viva, tá? Mas a Fátima ficou mordida com aquela história e deixou claro para a mãe, para Raquel, que ela iria sim se vingar da Odete na mesma medida, né? E aí saiu, foi até um local lá onde havia uma venda clandestina de armas, subiu na garupa de um dos delinquentes lá, foi até um local com ele, onde ela foi aprender a fazer a empunhadura, a mira e a atirar e acertando no alvo. Ela teve ali umas primeiras tentativas que não foram bem sucedidas, né? Uma primeira tentativa mal sucedida, e depois ela conseguiu acertar no alvo. Fátima aprendeu a atirar com pistola em tempo recorde. Em menos de uma manhã, uma tarde, Fátima fez tudo isso, comprou a arma, tá? E foi em busca de vingança, foi com sede de vingança. Depois ela se preparou, se arrumou toda bonitona, foi pro Copacabana Palace, pediu um drink lá no bar, né? E aí aguardou um momento oportuno, saiu logo em seguida, tá? Para poder ir em direção ao apartamento 604, que era o apartamento de Odete Roitman, onde a megera se encontrava fazendo ali arrumando as malas para ir embora das terras e de terras brasileiras, né? Ela estava feliz da vida, Odete Roitman, tá? Então teve a Fátima ali com essa preparação toda de comprar uma arma, aprender a empunhar, a atirar, acertar o alvo. Para quem sabe atirar com arma de fogo, sabe que não é tão fácil assim, porque às vezes no momento da empunhadura pode chicotear, a pessoa pode perder ali, né, a empunhadura, enfim, tem várias situações que envolvem essa questão de aprender a atirar e acertar, né, onde se está mirando, mas Fátima fez isso em tempo recorde, menina prodígia, né? Foi feito isso e ela conseguiu ali pegar a sua pistola e ir para o Copacabana Palace e chegou a bater na porta do apartamento de Odete Roitman, tá? Além dela, tá, teve o plano hilário de César e Olavo. Esses dois, gente, são muito hilários. São aqueles vilões hilários, porque até a conversa do César com Olavo sempre faz a gente rir. Olha que eles estavam arquitetando ali um assassinato. César descobriu que Olavo já tinha sido ali sniper. César surpreso com o Olavo, o que mais que você vai me surpreender? Cada hora você me fala uma surpresa acerca da sua pessoa. E aí o Olavo que encomendou um armamento pesado, de longo alcance, né? Ele que ia se instalar no apartamento 601 para poder atirar na Odete quando ela estivesse na piscina ao lado do César. O César falou, espera eu sair de perto, eu vou ao bar, pegar alguma coisa, aí você mira e acerta a megera lá, que vai estar na espreguiçadeira, porque o César já sabia como que a Odete se comportava à beira da piscina do Copacabana Palace. Pedia um drink, pedia aperitivo, ficava na espreguiçadeira. Então ele primeiro ficou nadando, depois ele levantou, deu um beijinho na Odete, disfarçou, falou que ia pegar uma água lá no bar, água com gás, e saiu de perto da Odete Roitman, tá? E ele viu que não aconteceu nada. E a Odete também falou, não, vamos embora subir, porque você já mergulhou. E ela estava mais preocupada em arrumar as coisas dela. Ela que já havia recebido o telefonema tanto da Celina como do Marco Aurélio, que iriam visitá-la, tá? Na mesma noite. O Marco Aurélio com pretexto de que iria entregar para ela um relatório impresso. Ela até falou que não precisava, mas ele falou, eu sei que você gosta de manusear os papéis, né? Que você gosta das coisas impressas, eu vou levar para você, não me custa nada, eu vou para aí depois que eu tiver instalado. A Celina ligou para a Odete,
A Odete ficou surpresa, porque lembrou a Celina de que ela havia dito, né, naquela descoberta que o Leonardo está vivo e tal. Ela falou, resolveu voltar a falar comigo, resolveu me procurar, tá com medo de levar a vida por sua conta e risco. A Celina, essas coisas às vezes nos deixam, tudo que é novo, às vezes nos causam certo medo, certo receio. Preciso conversar com você sobre a nossa família. E a Celina resolveu também ir ao Copacabana Palace, tá? Então teve esse, mas falando aqui do plano hilário de, primeiro, né, antes de tudo, de César e Olavo, foi hilário desde o diálogo deles, toda a forma como eles se articularam, tudo era muito engraçado, tudo que envolve César e Olavo é sempre muito engraçado, as falas deles, a forma como César regala os olhos, enfim, os diálogos deles parecem mais coisa de comédia do que de fato de vilões, tá? Seriam os vilões de comédia? Pode ser. E aí eles foram para lá, para Copacabana Palace, só que não deu certo, porque o Olavo, ao pegar o elevador, ele pegou de fato o elevador, mas ele depois disse para o César que ele não conseguiu chegar a tempo, porque o elevador enguiçou com uma velhinha dentro do elevador ao lado dele. E ele que estava nervosíssimo, o Olavo. E aí o César falou, não, mas a gente tem que providenciar essa situação. A providência do Olavo foi arrumar um delivery de armas. E aí um motoqueiro foi lá e entregou para ele, dentro de um saco de papel, uma pistola que ele repassou para o César dar cabo da vida da Odete, tá? E aparece ali o César passando pela portaria aquela porta giratória, né? Super chique do Copacabana Palace, indo em direção ao apartamento que ele ficava com a Odete. E ele estava com realmente a pistola em mãos, né? Enrolada nesse saco de papel. Mas, enfim, tudo isso é tudo que envolve César e Olavo é hilário. Inclusive, gente, a autora Manuela Dias só teceu elogios ao Cauã Raymond, né? E ao ator que interpreta o Olavo, Ricardo Teodoro. Ela elogiou demais a atuação, a interação de ambos, a entrega de ambos, tá? Eles também, né, não perderam a oportunidade, o Cauã principalmente, de retribuir os elogios à Manuela Dias, a confiança que ela teve neles. Enfim, então, eles estão aí, Cauã Raymond e Ricardo Teodoro, que interpretaram respectivamente César e Olavo, estão nas graças de Manuela Dias e provavelmente estarão em outros trabalhos da autora, que já renovou aí com a Rede Globo, né? Bom, e continuando, Celina que fez essa ligação para a Odete, falou que precisava realmente conversar com ela, aceitou a irmã dar mais uma pisadinha na cabeça dela, né, quando a Odete deixou claro que a Celina depende dela, a Odete Roitman, para tudo, dependia, porque ela agora morreu, e aí a Celina foi com uma cara muito enfurecida, abriu uma caixa que estava guardada e ninguém viu o que é que Celina retirou dessa caixa. Se foi uma arma, se foi algum documento que ela queria confrontar com a Odete Roitman, né? Ninguém sabe o que de fato Celina retirou daquela caixa, tá? Eu sei que ela abriu uma caixa e ela estava muito enfurecida ao abrir aquela caixa. E foi para o Copacabana Palace, tá? Ela chegou lá no hotel, adentrou no hotel e tal, e depois o César, que estava do lado de fora com o Olavo, acompanhou a entrada da Celina no Copacabana Palace, viu quando a Celina entrou, e o César e o Olavo viram quando a Celina saiu. E a Celina saiu visivelmente abalada, aparentemente chorando muito, estava ali visivelmente, emocionalmente abalada, tá? A Celina. Dito isso, o Marco Aurélio, que já estava articulando a morte da Odete pela segunda vez, né, porque já tinha tido o atentado mal sucedido com o motoqueiro que morreu, e aí a Odete saiu viva daquele acidente, e aí teve agora o Marco Aurélio tramando a morte da Odete, onde ele mesmo iria colocar a mão na massa. Ele estava ali encarregado de dar o tiro na megera, tá? A Leila, como sua comparsa de sempre, topou aí com o Marco Aurélio se instalar no Copacabana Palace. E aí ela estava muito nervosa, a Leila, chamou muito atenção a reação da Leila naquele momento que o garçom eles pediram uísque, gelo no quarto, tá, do hotel, do Copacabana Palace, o garçom levou. A forma como a Leila recebeu esse garçom com aquele tremendo nervosismo chamou bastante atenção
tá? E principalmente porque ela pediu mais gelo, deu uma gorjeta alta para o garçom, e nesse momento a gente não via o Marco Aurélio, mas quando o garçom volta com mais gelo, que ela pediu com uma certa rapidez mais gelo, quando o garçom volta com mais gelo, o Marco Aurélio está no apartamento já ali enrolado com uma toalha na cintura, aparentemente tendo saído do banho. E aí a Leila estava em polvorosa, tá? O Marco Aurélio, que momentos antes tinha se arrumado, colocou a pistola com silenciador, olha esse detalhe, ele se preocupou em colocar um silenciador na pistola para não fazer aquele barulhão, né? Porque a arma, tiro, vai aquele barulhão, ele botou coisa de profissional, colocou o silenciador, colocou a arma escondida, botou ali uma jaqueta, né, e tal, e falou que iria ao encontro de Odete Roitman, tá? E foi ao encontro dela, da megera. Só que aí depois já aparece a Leila recebendo o uísque, o Marco Aurélio não está no apartamento, e em seguida ela pediu mais gelo para o garçom com rapidez, o garçom voltou com mais gelo, e nesse momento o Marco Aurélio já estava no apartamento com banho tomado, estava assim meio molhado, enrolado com uma toalha enrolada em sua cintura, tá? Então, esse foi aí o passo a passo de Marco Aurélio nessa trama toda, tá? Por fim, teve também essa questão aí que chamou a atenção do César entrar com a pistola para ele próprio colocar, dar cabo da vida da Odete, chamou a atenção de quê? Daquela frase famosa do César, desde a versão original, onde César diz: eu não transo violência. Né? Lembra que ele apanhou ali na cara, Afonso bateu na cara dele e tal, e ele fala: eu não transo violência. Esse eu não transo violência vem desde a época do Richelli, que interpretou o César na primeira versão, e ele falava muito engraçado isso também, o Richelli, né? Não transo violência. Só que o César foi lá com a arma enrolada no papel. E vocês acham que ele, nessa hora, topou transar violência? Será que o César seria capaz de atirar na Odete? Ele que tem medo de tudo, até de bater com a mão, né? É meio estranho isso, né, gente? Bom, meio forçação de barra. Bom, aí, falando aqui da Maria de Fátima em relação à sua postura, né? Porque depois que ela pediu um drink no bar, nem chegou ali a beber direito, saiu, foi ao apartamento de Odete. A gente sabe que ela estava com a pistola na bolsa, porque quando ela estava dentro do táxi, do Uber, indo para o Copacabana Palace, ela estava no celular, ela bota o celular na bolsa e aparece a pistola, né, dentro da bolsa. Isso já pouco antes de acontecer a morte da Odete. Aí ela vai pro bar, pede um drink e tal, depois ela some, vai até o apartamento da Odete, bate na porta e a gente não vê o que acontece. E o que aconteceu depois? Ela desce pro bar, né? E aí, nesse momento que ela volta pro bar, quem entra no bar arrumadinho com a esposa? O Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio pegou a Leila e eles saíram do apartamento e foram jantar no restaurante do Copacabana Palace. E o Marco Aurélio viu a Fátima lá no bar, né? A Fátima não viu o Marco Aurélio nem a Leila, mas o Marco Aurélio viu a Fátima no bar, tá? A Leila não reparou também na Fátima, não. Bom, a Fátima, depois que sai do Copacabana Palace, ela é a que tem ali a postura mais dentro de uma postura de quem é suspeita de ter realmente cometido um homicídio. Por quê? Tal qual a Odete Roitman, que após atirar em Ana Clara, foi à beira de uma lagoa lá e se desfez da arma jogando na lagoa, a arma que ela tirou na Ana Clara, lembra? Então, a Fátima, após sair do Copacabana Palace, ela vai para a praia de Copacabana, caminha na areia, tira o sapato, entra no mar com a bolsa e tudo, e lá dentro do mar ela arremessa a arma, ela se desfaz da arma, o que seria a arma do crime. Então, ali é meio que uma postura de quem está tentando ali esconder o que fez, né? Se livra da arma do crime, que a gente vê isso em filmes, em novelas também, a Odete fez isso, então ficou meio que parecendo que foi de fato a Fátima quem atirou na Odete Roitman, deu essa impressão. Mas, como a gente sabe que a mente de Manuela Dias é mirabolante. Ela não vai, gente, provavelmente ela não vai querer colocar como assassino de Odete Roitman os principais suspeitos. O outro suspeito quem vai ser? Heleninha. Heleninha que estava desaparecida há 2 dias, se eu não estou enganada, e estava
só bebendo. Aparecia as cenas da Heleninha só bebendo uísque, deixou aquele bilhete para Celina dando a entender que queria dar cabo da própria vida e tal. Só que ontem aparecia a Heleninha ali nas imediações do Copacabana Palace, na rua, né, chorando muito, porque a Heleninha, quando ela está embriagada, o que demonstra que a Heleninha está embriagada é o choro, porque ela chora muito. E aí ela estava chorando muito, né? Não estava com nenhuma garrafa na mão de uísque, mas estava descabelada, estava toda desarrumada, né? Chorando muito, toda borrada, maquiagem, enfim, descabelada. Ali, talvez a intenção fosse de dar a entender que nem havia maquiagem em Heleninha, porque seria, acho que, a última coisa que ela se preocuparia, dado o estado emocional que ela se encontra. Bom, ela ficou ali nas imediações, não apareceu Heleninha entrando no Copacabana Palace, até porque do jeito que ela deveria estar, porque o que a autora tenta nos passar é que a Heleninha está desequilibrada e alcoolizada, né? A minha gatinha resolveu participar aqui da transmissão miando o tempo inteiro, tá, gente? Desculpa. Então, o que acontece? E ela já comeu, tá? Minha gatinha já comeu, já bebeu água, tá fazendo manha aqui perto de mim. Mas vamos lá. A Heleninha ficou nas imediações ali do Copacabana Palace, e aí não se vê a Heleninha entrando no hotel, pelo menos eu não vi, tá? E aí, o que aconteceu depois? A Heleninha já vai reaparecer no sofá da casa da Celina, quando a Celina volta do Copacabana Palace, visivelmente abalada, encontra a Heleninha no sofá, também aos prantos, visivelmente abalada, e aí a Celina abraça a Heleninha, acolhe a Heleninha, tá? Então, assim, daquele jeito que a Heleninha estava na porta do Copacabana Palace, creio eu que ela nem passaria na portaria do Copacabana Palace, porque se ela estava bebendo há 2 dias, devia estar só o álcool, o cheiro só exalando o álcool, e em tese, ela não conseguiria sequer andar direito, muito menos empunhar uma arma, né, e tal. Só que vale lembrar que no dia das gravações, aqui em Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, muitos repórteres, muitos jornalistas que cobrem novela, tá, foram para lá acompanhar as cenas da morte de Odete Roitman. Aí viram Entra e Sai de Celina no hotel, viram Heleninha nas imediações e disseram que viram, foi noticiado que viram Heleninha se desfazendo da arma do crime ou empunhando uma arma, algo nesse sentido que foi noticiado na imprensa especializada. Lembrando que aqui no canal, gente, o que a gente faz? A gente vai nos sites que são mais conhecidos, que têm mais contatos dentro desse mundo artístico e que divulgam toda a cobertura de novelas. A gente faz um apanhado, um compilado e traz aqui um resumão para vocês, né? Porque a gente mesmo não tem fontes dentro da Globo. Agora as fontes da Globo estão tudo com medo, porque a emissora já disse que quem vazar a morte de Odete Roitman, né, tudo que se sucedeu, vai abrir investigação e vai terminar em demissão dos culpados pelo vazamento. Então, está todo mundo dentro da emissora em polvorosa. Acredito que até mesmo os jornalistas que têm aí as suas fontes dentro da emissora estão com dificuldades em obter maiores informações mais fidedignas, tá? Mas a época, né, das filmagens, foi dito que a Heleninha teria sido vista caminhando, meio que desorientada ali pelo calçadão de Copacabana, com a arma em punho, ou dando a entender que estava com a arma em punho, algo nesse sentido, tá? Mas a cena que foi ao ar, não apareceu isso, pelo menos eu não vi. Se vocês viram, coloquem aqui na seção de comentários, tá? Porque aí vocês sempre aqui estão com a gente nessa... na descoberta dos enigmas e também nas narrativas, né? Estamos juntos. Bom, aí teve tudo isso, depois dessa cena da Celina ter voltado, encontrado a Heleninha, certo é que tem muita teoria envolvendo a morte de Odete. Os principais suspeitos que vão ser levantados pela polícia serão Heleninha, Maria de Fátima, César, Marco Aurélio e Celina, tá? Esses serão os principais suspeitos. Vou perguntar para vocês, vocês acham que dentre um desses 5 será de fato o culpado pela morte de Odete Roitman? Eu vou responder o que eu acho, a minha impressão. Dado que a Manuela Dias gosta de fazer coisas realmente mirabolantes, como eu já disse aqui, eu acredito que não serão eles, tá? Acredito que vai ter aí uma pessoa para surpreender. Pode ser a Leila, que foi lá tentar
tipo assim, protegeu o Marco Aurélio e levou uma outra arma e atirou? Pode. Pode ter sido Freitas, que ficou paparicando, pagiando a Odete na hora que ela se despediu lá da TCA, e de repente ele ali é meio que um psicopata, um cara que age de um jeito e pensa de outro, finge que tem sentimentos e na verdade não tem sentimento nenhum, né? Porque todo mundo pisa na cabeça do Freitas. Será que foi ele, né? Também não dá para saber. Será que foi o Eugênio? Porque havia ali uma expectativa, né, que foi muito ventilada, gente, no Metrópolis, no site Terra, no portal Metrópolis, no Correio Brasiliense, né, no TV Prime do Correio Brasiliense, em várias notícias da TV, em vários sites foi ventilado entre junho e julho que a Celina comentaria com o Eugênio que ela tinha sido vítima de um abuso sexual na juventude, teria ficado grávida e o bebê teria sido dado para adoção e que ela não sabia o destino dessa criança e que o Eugênio iria descobrir isso, tá? Será que foi ali o Eugênio que descobriu essa situação do paradeiro do filho de Celina, revelou para Celina isso e o Eugênio resolveu ele sim ir vingar tudo que a patroa passou? Não dá para saber. Não dá para saber nem se essa versão de que Afonso é filho biológico de Celina, se essa versão de fato vai se concretizar. De repente foi algo aí no passado, entre junho e julho, que foi muito divulgado na imprensa especializada em cobertura de novelas. Quem colocar no Google vai ver isso, né? Afonso é filho de Celina, vai ver vários portais aí de renome, o UOL, Terra, Notícias da TV, enfim, gente, vários portais realmente de renome que divulgaram essa informação entre junho e julho, que Afonso seria o filho biológico de Celina, tá? E que o Eugênio teria ali um papel decisivo nessa revelação. O Eugênio, inclusive, o próprio Luiz Salem, que já tinha deixado escapar que ele está meio apagadinho na novela, mas que em algum momento ele teria um papel de destaque nessa novela. E foi quando muita gente começou a pensar que a Manuela Dias iria colocar o Eugênio como um assassino de Odete Roitman, né? Será que vai ser por isso? Não dá para saber, não dá nem para saber ao certo se de fato essa versão, né, essa teoria que vazou na imprensa especializada através dos seus informantes e que nós aqui do canal fizemos um levantamento, a nossa resenha e passamos para vocês, se de fato vai se concretizar ou se a Globo vetou. Porque o que a gente sabe é que teve um momento que foi anunciado que a Globo estava vetando muita coisa que a Manuela Dias queria fazer, que ela teve que reescrever várias coisas, porque a Globo não queria mais tantas alterações no pseudo remake de Vale Tudo, só que de fato o que a gente viu, ela até disse que reescreveu de fato, mas o que a gente viu foram que as mudanças continuaram ocorrendo, e ela criando personagens, sem dar rumo a personagem, o pessoal perguntando, cadê o pai de Sarita? Já vazou na imprensa que esse pai, virá à tona aí um segredo desse pai de Sarita, que vai ser descoberto por Laís e Cecília, não revelaram exatamente o que é, que esse Luiz que se diz pai de Sarita, qual é esse segredo, né? Mas sabe-se que isso vai voltar à tona. Mas enfim, ela criou muitas narrativas, muitos personagens que não haviam na trama original, mudou várias narrativas dos personagens que existiam na trama original, aproveitou apenas os nomes ali. E agora, nos desfechos, a gente está vendo que está tudo muito, assim, um marasmo. O que eu sei é que de todos esses apagadinhos, o que vai ter aí uma projeção maior, e isso parece que já foi confirmado até pela própria emissora, parece que vai ser a Consuelo, tá? Porque a Consuelo, ela conseguiu galgar aí uma grande posição dentro da TCA, né, por iniciativa da Odete Roitman, que a promoveu a diretora e que deu um aumento de mais de 400% para a Consuelo no salário, tá? E a Consuelo falou que faria jus a isso, né, a esse reconhecimento, e parece que vai ser a Consuelo, juntamente com a Marieta, que vão investigar e vão descobrir as fraudes, os desvios do Marco Aurélio dentro da TCA. E por conta da iniciativa da Consuelo, que até agora está só ali meio que apagada, né? E todo o núcleo dela está bastante apagado, mas parece que ela, Consuelo, vai ter ali um pouco mais de projeção com essa investigação que vai chegar ao conhecimento da polícia. E o Marco Aurélio, no momento que ele vai tentar fugir
num jatinho junto com a Leila e o Bruno, ele vai ser interceptado pela polícia e vai ser preso, e depois já aparece o Marco Aurélio ali respondendo o processo criminal, mas com tornozeleira eletrônica no apartamento dele, tá? Então parece que isso já foi confirmado que vai rolar. Uma prisão para o Marco Aurélio e depois o Marco Aurélio com tornozeleira eletrônica. Mas essa prisão, né, e esse processo criminal é mais referente ao desvio de verbas que vai ser ali elucidado e denunciado, levado ao conhecimento da polícia pela Consuelo, é o que parece. Não em relação à morte de Odete Roitman. Outra pessoa que a gente sabe que vai ser detida pela polícia, mas que não vai chegar a ficar presa por ausência de provas, é a Heleninha. Porque, por conta de todo o histórico da Heleninha, ficou sumida por 2 dias, com muito ódio da mãe, revoltada, toda aquela situação. Parece que ela vai ser detida, mas não vai ficar presa por ausência de provas, tá? Mas vai figurar dentre as suspeitas. E aí é isso, tá? Esses são aí o que a gente pode esperar de desfecho, mas eu acho que realmente, dentre todos os 5 suspeitos, nenhum deles serão de fato o assassino de Odete Roitman. A Globo promete divulgar, desvendar o enigma no dia 17 de outubro, que é o dia do último capítulo da novela. Será que vai ser César? Será que vai ser Maria de Fátima? Será que vai ser Leninha, Celina, Marco Aurélio? Ou teremos uma grande surpresa com Freitas sendo assassino, ou quem sabe o Eugênio? Vamos esperar para ver, né? De repente vai ser alguém que ninguém tá nem imaginando. Fato é que essas são as informações que a gente tinha para hoje e a gente volta a qualquer momento. Não esquece, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais novidades. Não deixe de registrar seu comentário e se você quiser apoiar o canal, dê o seu like, o seu hype, e quem quiser mandar o superchat, o valeu demais, será bem-vindo, pode mandar, que no próximo vídeo a gente destaca a sua mensagem aqui, tá, gente? Um beijo a todos os inscritos, meu muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui com a gente, dando a maior força. Beijaço a todos os inscritos, valeu pela presença de vocês, pela audiência, e a gente volta em breve com mais novidades, tá? Hoje o vídeo foi curtinho, um beijo e até mais, tchau!